exemplo, aqueles caras que colocaram uma bomba no caminhão-tanque lá em Brasília, no aeroporto, se aquilo ali tivesse estourado, ia ser a maior tragédia dos últimos anos no Brasil. Crianças morrerem, mulheres, pessoas que estavam ali transitando, né? Porque você sabe que o fluxo de pessoas no aeroporto é muito grande, fora os efeitos em cadeias que aparecem. Quer dizer, só porque a ação dele foi frustrada, porque um próprio colega dele pegou e disse, ó, tem uma bomba ali, porque quem foi que disse isso? O motorista que dirigiu o caminhão, que gostava de observar o caminhão antes de sair, e viu aquele negócio ali no carro dele estranho. Aí descobre quem fez isso. Então, só porque não foi efetivamente a tragédia ter acontecido, ou seja, o caminhão tanto ter explodido, então aquele cara tem que ser livrado da culpa. Não, porque ele foi lá para matar. Mas aí foi o que aconteceu. Né? Tivemos a grande sorte de que o que ele tentou fazer foi frustrado. É a mesma coisa de um meliante que sai para matar outro, ele não consegue matar porque, repito, o policial, alguma pessoa, um vizinho, um amigo, evita aquele crime. Então, porque ele evitou aquele crime, o cara está livre. Não, porque a intenção dele era essa, a intenção de matar. E foi frustrado porque, naquele momento, houve forças ali, né, que impediram de fazer aquele crime. Senão, a gente estava muito bom. Ia virar aqui, já pensou se a concepção jurídica do mundo jurídico fosse esse? Eu vou sair agora, eu estou falando aqui em cima do que quem quiser ler, o que eu estou dizendo, só é ler lá o voto lá do ministro Raul, quer dizer que agora eu vou fazer um crime, como um crime eu não consigo concluir, então eu estou isento. Então é a lei do tudo ou nada, a lei do mais forte. Você não mata o cara, então já que matou, não tem um crime nenhum. Não é assim, não funciona assim. Se isso fosse uma coisa que fosse pacificada e fundamentada, a gente estaria hoje num desastre jurídico de concepções e ideias jurídicas que ia ser fadado ao mundo da barbárie. A gente ia voltar de novo ao mundo da barbárie, ou seja, só se conclui um crime se eu matar. Não é assim. Esse é o primeiro, que é desastrado, é desastroso. Ele diz que o cara cometeu o crime, mas como ele não teve êxito, que era justamente que ele fez com o intuito de ganhar as eleições, então não tem crime nenhum, deixa pra lá. E não é assim, desse jeito. Já pensou se, né, por exemplo mesmo, você é candidato, né, você é candidato a alguma coisa, a deputado, a vereador, a prefeito, faz um ato para beneficiar você para ser eleito, e você foi um ato ilegal e você não ganhou as eleições, então não existe mais crime. Não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. Né? É isso, aquilo ali que você infringiu a lei, independente do que você esteja sendo candidato ou não, você está infringindo a lei. Ponto 1. E já o voto do Cássio Nunes foi pior ainda, porque aí ele simplesmente, né, levou a cabo a indicação dele e tudo que é contra Bolsonaro ele diz que foi crime. Ele disse que não teve problema nenhum, não. Aquilo ali foi rebatido pelo próprio TSE. Ali uma nojeira de decisão dele. Né? Dizer que não teve crime nenhum e ali não aconteceu nada. Aquilo era que foi feito, coisa e tal. E as provas foram outras. Eu estou falando de provas técnicas. E aqui, independente aqui, se é Bolsonaro, se é José, se é Antônio, estou falando de provas técnicas. Né? E o voto do Cássio é pior ainda, que ele disse que simplesmente absolveu. Não, não teve problema nenhum, não. Aquilo ali só foi uma ideiazinha. Então, quer dizer, o cara vem, desmoraliza as instituições, ele como presidente da República, e aí o Alexandre Moraes diz com propriedade, ele é o presidente da República. A pessoa como presidente da República, a pessoa como prefeito, ele tem que preservar as instituições. Já pensou, né, se o prefeito de São Vicente dissesse assim, não, as minhas secretarias não servem. Não, ele não é louco, ele vai fazer uma coisa dessa, não. O prefeito de Recife dissesse, olha, aqui meu pessoal não vale nada. A governadora, né, dizer assim, olha, minhas instituições não funcionam. Não, não pode ser feito isso. Isso é errado, isso é loucura. Né? E o Bolsonaro, simplesmente, como presidente da República, como chefe de Estado, se chegou a dizer, não, as instituições, o TSE, e aquelas que eu me elegi durante 40 anos, e que eu fui presidente, e que meus filhos foram deputados, e que minha primeira mulher foi vereadora, e que todo mundo é de política, que me elegeram o tempo todo, agora não servem mais, porque talvez eu possa perder a eleição. Então ele está desmoralizando as instituições e para onde? Justamente para os embaixadores. O que são os embaixadores? Os representantes de outros países que se estabelecem no país e observam como é a conjuntura da legalidade, da coisa jurídica, do que realmente é sério no país e de suas instituições. Se os embaixadores começarem a observar, quer dizer que as instituições do Brasil não servem para nada, está tudo desmoralizado, aqui, quer dizer que todo mundo aqui que ganhou por essa urna eletrônica não serve, então o senhor
ex-presidente Bolsonaro não poderia ter aceitado assumir a presidência da República em 2018. Porque você não acreditava nas urnas. Simples assim. Eu não acredito nas urnas, eu acho que as urnas elas não serviam, então simplesmente seus filhos deveriam renunciar aos cargos. Seu filho senador deveria renunciar e o presidente também, na época, que era o Bolsonaro, deveria renunciar. Então a gente está falando de fato concreto e não de fake news. Então, eu destaquei aqui para que você fique atento a essa coisa. Cuidado, que agora, a partir de agora, o entendimento do TSE é que mesmo antes da sua registro, se você fizer alguma coisa para dar vantagens a você, você pode combinar uma cassação de mandato ou deixar você inelegível. E o outro ponto é a questão de um dos ministros, aqui eu falei que foi o ministro Raul, que disse o seguinte, que para mim é um absurdo dos absurdos. Olha, ele tentou um crime, mas como ele não foi exitoso no crime, deixa para lá. E aí funciona desse jeito agora, né? Quer dizer que você sai agora para cometer um crime, né? Então desse jeito não precisa mais de polícia, não precisa mais de força de segurança para evitar que o crime aconteça. Porque o cara não vai fazer, a gente só pode prender depois que fizer o crime. Se o cara for tentar roubar alguém, se a gente evitar o roubo, então ele não tem crime nenhum. É esse o entendimento. E quem quiser ler lá, as laudas lá do voto dele, está desse jeito. E sobre o Cássio Nunes, é mais desastroso ainda, que ele disse que não viu crime nenhum. Ou seja, ele não vê crime nenhum em você desmoralizar e desestabilizar o Tribunal Superior Eleitoral, a qual ele faz parte e a qual ele faz parte do processo, né, do poder independente judiciário. Ou seja, ele está dizendo que o poder judiciário dele, né, não tem legitimidade para nada, porque ele disse que não vê. Podem falar, pode dizer qualquer coisa, que é assim mesmo. Então, mas aí se entende. Porque ele toma essas decisões. Isso aí é um fato que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a questão do Bolsonaro é fato, aconteceu, mas aí eu digo a você, o grande rival do Bolsonaro, para que pudesse ter acontecido isso, e aí eu fiz aqui uma análise geral também, o grande rival foi ele mesmo. Que todas as coisas que foram provocadas, que hoje estão rebatendo sobre as costas de Bolsonaro, como ele disse que foi atacado pelas costas, eu acho que ele foi atacado pela frente, porque foi uma coisa premeditada dele mesmo, foi ele mesmo que culminou, que iniciou, né, e que sabia que isso ia ter, e teve consequências. E lembrem, ainda tem 16 processos, fora os outros processos também, na esfera civil também. Se você pensava que o Bolsonaro ia passar por fora disso e não ia acontecer nada com ele, você estava enganado. A lei existe, e se você estiver pensando ainda, né, que você fizer aqui, dentro do processo jurídico, e aí eu digo as palavras do presidente atual, que ele diz o seguinte: cuidado, que o que mesmo está servindo para mim pode servir depois para vocês. O sistema é bruto, já dizia os amigos e o ditado popular. E é assim que funciona.